Bom, para introduzirmos o nosso estudo sobre cinemática, é interessante a gente ter em mente alguns conceitos básicos que regem esse estudo da física. O primeiro deles é a chamada origem dos espaços. Tudo o que formos determinar em um exercício de física, temos que ter em mente que tudo isso vai ter a ver com a origem, ou seja, com um referencial que eu vou adotar. Esse referencial ele é facultativo, ou seja, ele pode ser escolhido por aquele que está realizando aquele exercício. Vou dar aqui dois exemplos para vocês. Por exemplo, vamos supor que eu coloque a origem dos espaços nesse local aqui. Aqui então vai ser meu marco zero. Tomando esse como meu marco zero, a posição do meu carrinho seria, por exemplo, a posição -1. Além de eu determinar o local, eu também vou determinar a direção da minha origem. Vamos supor que para a direita eu quisesse um sentido positivo e para a esquerda um sentido negativo. Por isso, então, como a minha esquerda é meu sentido negativo, é que a minha posição é -1. Já que para o sentido direito, para o lado direito eu tenho um sentido positivo, então a minha velocidade, como também está para o lado direito, ela vai ser uma velocidade maior que zero, vai ser uma velocidade positiva. Nesse outro exemplo, vamos supor que eu coloque a origem dos espaços aqui. E que agora, aqui é o meu marco zero. E que agora eu defina como que o lado esquerdo seja positivo e o lado direito como negativo. Se o meu lado direito ele é negativo, a posição do meu carrinho aqui é como se fosse, por exemplo, -1. E a velocidade desse meu carrinho, como ele está para o sentido direito, que eu determinei que vai ser negativo, essa velocidade ela vai ser negativa, ou seja, menor do que zero. Outro conceito muito importante é o conceito de espaço. O espaço é a distância de um determinado ponto da trajetória até a origem. Daí, mais uma vez, a importância da minha origem. Vamos supor que eu coloque a minha origem aqui, meu marco zero. Então, quer dizer que o espaço, e que aqui para a direita positivo e para a esquerda negativo. Então, quer dizer que o espaço onde meu boneco está será na posição +2. Outro conceito que agora tem a ver com relação entre espaços vai ser o deslocamento. O deslocamento, como conceito, ele vai ser a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. Por exemplo, vamos supor que eu coloque a origem dos meus espaços aqui e que para a direita seja positivo. Nesse primeiro caso, o meu carrinho ele está na posição +2. Vamos supor que ele vá andando e chegue até essa posição, que é o espaço +5. Sendo assim, o seu deslocamento será essa trajetória aqui, desde a sua posição inicial até a sua posição final. Então, no caso, o seu deslocamento vai ser 5 menos 2, que é igual a 3. Temos ainda outros 3 conceitos para analisar. O primeiro desses 3 é a velocidade instantânea. A velocidade instantânea ela vai ser uma velocidade observada em determinado instante. Daí o nome instantâneo. Vamos supor que nesse ponto eu tenho um carrinho e que eu olhe para o seu velocímetro e veja que ele está marcando uma velocidade de 100 km por hora. Esse 100 km por hora é a velocidade instantânea, porque foi naquele instante em que eu olhei para o seu velocímetro e estava marcando 100 km por hora. Aí, esse carro ele continua na sua trajetória normalmente, e em um outro determinado instante, eu decido olhar mais uma vez para o seu velocímetro. E nesse outro instante, ele vai estar marcando uma velocidade de, por exemplo, 80 km por hora. 80 km por hora, assim como 100, também é uma velocidade instantânea nesse nosso exemplo.
porque eu observei em um determinado instante a velocidade desse carro no seu velocímetro. Outro conceito é o conceito de velocidade média. A velocidade média como conceito, ele vai ser o deslocamento que um corpo realiza em um determinado período de tempo. E aí depende. Pode ser em um espaço em quilômetro, ou em metro, ou decímetro, centímetro. E aí também depende do exercício. O tempo pode ser em horas, minutos, segundos. E aí isso vai influenciar também na unidade da velocidade. No SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, distância, deslocamento, se dá em metro. E tempo se dá em segundo. Como consequência, a velocidade ela vai dar em metro por segundo. Cabe aqui ressaltar uma observação muito importante. Velocidade média não é a média das velocidades de um corpo em determinado percurso. Eu vou explicar isso de forma mais detalhada em vídeos posteriores, que vocês vão entender de forma mais precisa. Agora, a aceleração média. A aceleração média nada mais é do que a variação da velocidade de um determinado corpo em um determinado período de tempo. E aí também cabe ao exercício te dar ali ou você converter as unidades. Então a velocidade pode ser em metro por segundo, quilômetro por hora, o tempo pode ser em segundo, em hora, minuto, e aí também vai refletir na unidade da aceleração. No SI, assim como eu fiz ali na velocidade média, a velocidade vai ser então em metro por segundo e o tempo vai ser em segundo. Logicamente, a aceleração ela vai ter no SI uma unidade de metro por segundo ao quadrado. Por exemplo, vamos supor que um veículo ele tem uma velocidade inicial igual a 100 metros por segundo. E que depois de mais ou menos um segundo, ele passou para uma velocidade de 110 metros por segundo. E aí o exercício te pergunta, qual a aceleração desse veículo? Você calcula então a partir dessa fórmula. A aceleração vai ser igual à variação de velocidade, velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo período de tempo que levou, que foi 1 segundo. No caso aqui vai dar 10 sobre 1, que vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na próxima aula, nós vamos ver sobre movimento uniforme. Até lá!